Bom, hoje nossa aula é sobre equações diferenciais ordinárias, né? A gente vai só dizer exatamente o que é uma equação e dizer o que significa ser solução da equação diferencial. Tá ok? Então vamos lá, olha só. O que é uma equação diferencial? Uma equação contendo as derivadas de uma ou mais funções desconhecidas ou variáveis dependentes com relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. O que a gente viu até aqui em equações, né? Equações de uma ou de duas ou de três variáveis, né? Que a gente duas variáveis, três a gente viu lá no cálculo diferencial de várias variáveis. Mas olha só, a gente, por exemplo, quando tu resolve uma equação do segundo grau, a solução dela são números reais, perfeito? Aqui, a solução não é apenas um número, né? Ou um conjunto pequeno de números. Pode ser uma infinidade de números, né? Aí como é que a gente vai descrever essa infinidade de números? Através de uma função, tá certo? Por quê? Porque uma função descreve uma infinidade de números, tá certo? Quando tu tem o domínio e tu coloca valores na função, tu tem uma infinidade de resultados. Pode ter uma quantidade finita, dependendo do domínio da função. Mas como as nossas funções têm como domínio sempre um intervalo da reta e como contradomínio a reta, perfeito? Que a gente viu até aqui, ou então como domínio pontos do R2 ou do R3 e contradomínio pontos da reta ainda de novo, tá certo? O que pode acontecer? A forma de representar conjuntos com infinitos elementos, né, com infinitos números nos elementos, a melhor forma é usando uma função. Então, o que a gente vai querer? A gente vai olhar essa função como um ente só, como ela sendo um único elemento de um certo conjunto. Perfeito? Tá certo? Aqui, o nosso domínio, o nosso conjunto universo, melhor dizendo, é o conjunto de todas as funções contínuas. Tá ok? Por que contínua? É necessário que seja contínua? O detalhe é que funções contínuas são integráveis, tá certo? Então, por isso que nós queremos que as funções sejam contínuas, porque nossas equações, chamadas de equações diferenciais, como foi dito aí, tá certo? A incógnita dela é uma função e não apenas um número, como geralmente é, né? Por exemplo, olha só. Veja aqui, ó. Por exemplo, tu tem assim, ó, tu tem a função, vamos começar pela função y, aqui. Tu tem a função y igual a 3x ao quadrado mais 5. Aí tu deriva isso em relação a x. dy dx é igual a 6x. Se tu escreveres isso de uma dessas formas que eu vou colocar aqui, ó, né? A derivada, né? Claro. Se você coloca assim, ó, dy dx menos 6x igual a zero. Isso é uma equação diferencial. Por quê? Porque a incógnita é a derivada da função y. Aqui, no caso, não é, porque a gente já sabe qual é a função que gerou. A diferença é que, se você for resolver aqui a equação diferencial, você não vai achar só uma solução, você vai achar infinitas funções como solução. Essa aqui seria apenas uma delas, perfeito? Isso pode ser escrito assim, ou poderia ser escrito assim também, ó. dy menos 6x dx, tá certo? Isso é outra forma de escrever a mesma equação diferencial. Tá ok? Né? A gente já resolveu várias equações diferenciais. Lembra? Quando a gente disse que dy é igual a 6x dx e disse que y era a integral dx, né? De 6x dx, na verdade, quando a gente faz isso e integra, né, ó, que no caso dá sempre, ó, x, 3x ao quadrado, mais uma constante. Quando isso ocorre, né, a gente está, na verdade, resolvendo uma equação diferencial, tá? Então, toda vez que a gente tinha uma integral e queria resolvê-la, achar a primitiva, né, como eu acabei de fazer,
Na verdade, a gente estava resolvendo uma equação diferencial. Esse exemplo que eu dei aqui, ó, é uma equação diferencial onde a incógnita é a função y, né, que é a variável dependente, e x a variável independente, né? Mas esse mundo das equações diferenciais é muito maior que isso, né? Ó, vamos ver aqui o outro slide. Tá certo? As equações diferenciais são classificadas de acordo com o tipo, ordem e linearidade. Vamos ver o que é isso. Classificação pelo tipo, né? Ó. Se uma equação diferencial que contém apenas derivadas ordinárias de uma ou mais funções em relação a uma única variável independente é chamada de equação diferencial ordinária, né? Que é, na verdade, o motivo do nosso estudo aqui. A gente só vai olhar para essas, tá ok? Mas vamos seguir. Uma equação envolvendo derivadas parciais de uma ou mais funções, de duas ou mais variáveis independentes, é denominada equação diferencial parcial. Se não ficou claro, a diferença de uma para outra é que aqui, ó, eu tenho uma função dependente, né, que eu posso chamar de y ou de qualquer outro nome, mas a variável independente é só uma, só x, só t, ou qualquer uma outra que eu escolha, mas apenas uma, como a gente viu aqui, né, ó. Isso aqui, ó, é uma descrição da primeira parte. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária, porque tem uma função, que é a incógnita, o y, né? Tá certo? Aqui, no caso, está a derivada do y, e só tem uma variável independente, que é o x, perfeito? Né? Nós vimos no cálculo diferencial de várias variáveis que as funções podem ter mais de uma variável. E até calculamos as derivadas, que eram chamadas derivadas parciais. Então, quando, em vez de ter derivada comum, nós temos as derivadas parciais, então as equações que envolvem essas derivadas são chamadas de equações diferenciais parciais. Por quê? Porque as derivadas que aparecem lá são derivadas parciais, né? A função incógnita pode ser apenas uma ou mais de uma, isso não importa, mas tem mais de uma variável independente, né? Pode ter x e y como variável independente, ou x e t, y e t, ou mais de duas variáveis, né? Eu só citei duas, x e y, né? Ou x e t, mas podia ter mais, tá certo? Isso em relação ao tipo. Então, em relação ao tipo, ela pode ser ordinária, quando tem só uma variável independente, ou parcial, quando tem mais de uma variável independente, ok? Seguindo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, é exatamente um exemplo como a que a gente fez no início, né? Ó. Tem a função incógnita e a derivada dela aqui, né? Ó, tá certo? E a única variável independente é o x. Isso aqui é uma EDO, perfeito? Outra EDO tem a função incógnita, a derivada de primeira ordem dela e a derivada de segunda ordem na estrutura da equação. Perfeito? Mas a única variável independente é apenas o x. Então, isso é uma EDO. Tá ok? Outra EDO. Aqui, né? Eu tenho duas funções principais, x e y, né? Mas só tem uma variável independente, que é o t, né? Tanto x quanto y são dependentes da variável t, né? É como ocorre em física, né? Isso aqui são estruturas mais parecidas com o que ocorre em física, como você sabe. Tá certo? Agora vamos ver as parciais. Vamos ver as parciais. Aqui, ó. Aqui, ó, a função principal, a função incógnita, é justamente a função u, e ela é a variável dependente e tem duas variáveis independentes, que são o x e o y. São funções do tipo que a gente estudou lá no cálculo diferencial de várias variáveis, né? Eu tenho uma função dependente e duas variáveis independentes, x e y, né? Aí, ó, na estrutura da equação aparecem derivadas parciais. Nesse caso, essas derivadas parciais são de segunda ordem, perfeito? Mais precisamente, quando você tem uma função que as derivadas parciais de segunda ordem em relação a cada uma das variáveis, né, quando são duas variáveis, dá igual a zero, essa equação recebe um nome especial, tá certo? É a equação de Laplace, perfeito? Toda função cujas derivadas parciais de segunda ordem satisfazem essa equação
são chamadas de... Essa equação, mais precisamente, é chamada de equação de Laplace. Perfeito? Tá ok? É o Laplaciano, né? Não sei se você já ouviu falar. Tá ok? Aqui tem outro exemplo, né? Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui tem outro exemplo, né? Aí aqui tem outro exemplo, né? Olha só. D2y dx2, dy dx mais 6y, né? Tá certo? Opa, eu voltei, né? Desculpe. Aí aqui tem outro exemplo, né? Agora deixa eu fazer de novo o que eu fiz antes, que apagou a coisa errada. Tá aqui, ó. Perfeito? Aqui, ó. Novamente u, tá certo? E tenho a variável x e a variável t. Então, tenho derivadas parciais. Tá certo? Aqui de novo. Agora aqui, ó, eu tenho duas funções, a função u e a função v. Neste caso, eu estou pensando assim, ó. Eu estou pensando que tanto a função u quanto a função v são as variáveis dependentes, né? São as funções, e x e y são as variáveis independentes, as variáveis das funções u e v. Perfeito? Não é? Então vamos lá, vamos seguir. Agora, em relação à ordem. Então, aqui, ó, até aqui foi em relação ao tipo. Então, em relação ao tipo, ela pode ser ordinária, se tiver apenas uma variável, não importa quantas funções apareçam, tá certo? Mas apenas com uma variável. E parcial, de novo, não importa quantas funções apareçam, mas tem que ter mais de uma variável independente, tá? Como acabamos de ver. Agora, como classificar pela ordem? A classificação pela ordem tem a ver com a ordem da derivada, por isso que é pela ordem, tá certo? Aí, por exemplo, essa aqui, ó, é uma equação diferencial de ordem 2, porque a derivada de maior ordem que aparece é a derivada segunda, né? Então, ela é de ordem 2, perfeito? Se eu fosse classificar quanto ao grau, né, que vai ser a próxima parte, ó, ela seria de grau 3, porque a variável, né, porque eu estou sempre pensando que a variável incógnita, no caso, é a função que eu vou atrás, né, que é o y, né? Tá ao cubo. Como a variável dependente está ao cubo, né, no caso da derivada dela, ela seria de grau 3, mais de ordem 2, porque a maior derivada que aparece é a de ordem 2. Perfeito? Né? Olha aí. Essa aqui, ó. Essa aqui é de primeira ordem, porque a maior derivada que aparece é a de ordem 1, né? Ó, a derivada primeira. Perfeito? Ó. Essa outra aqui, ó, novamente como anterior, de ordem 2, porque a maior derivada que aparece é a de ordem 2. Né? Ó. Essa aqui, ó, é parcial, e como a maior derivada que aparece é de ordem 2, ela é de ordem 2, obviamente. Tá ok? Tá certo? Agora, notações, né? Como é que eu escrevo as equações? Não é? Tá certo? Olha aí, eu posso escrever dessa forma, de primeira ordem, né? Tá? Em geral, a gente gostaria, né, para a gente identificar bem, nós gostaríamos, né, ó, por exemplo, se eu passar esse aqui para o outro lado, eu teria aqui, né, ó, eu teria aqui dy dx igual a menos m xy sobre n xy. Perfeito? Então, ó, essa aqui é uma ordinária. Por quê? Porque a variável incógnita é o y, tá certo? E a dependente é o x, é o que diz aqui a derivada, né? Ó. Isso aqui são apenas expressões, né? Ó, que aparecerão nas variáveis x e y. Tá ok? Como a gente colocou aquela anterior, né? A gente colocou assim, ó, lembra? dy menos 6x dx igual a zero. Ó. Essa estrutura aqui, ó, é igual a essa, onde o mxy é o menos 6x e o nxy é igual a 1, né? Ó. Aí o que eu teria aqui, ó, que o mxy, que é o coeficiente do dx, nesse caso seria menos 6x, e o coeficiente do dy, né, seria igual a 1. Perfeito?
Na verdade, é uma outra forma de escrever as ordinárias, né? Olha só. A gente escreveu também assim, ó. Lembra que a gente escreveu assim, ó? dy dx menos 6x igual a zero. Perfeito? A gente escreveu assim também. Né? Então, são duas formas diferentes de escrever as ordinárias. Né? Olha aqui. Nesse caso, o mxy é y menos x e o nxy é 4x. Perfeito? Podendo ser escrita assim, né? Ó. Aí eu poderia pegar essa aqui, ó, escrevendo desse modo, eu podia colocar y' menos 6x igual a zero. Tá certo? Uma outra forma de escrever a mesma equação diferencial como está sendo escrito aqui. Perfeito? Então, são as formas que podem aparecer. Agora, quando a gente for resolver, você tem que arrumar para que fique da melhor forma possível para você achar a solução, né? Tá certo? Vamos seguir, né? Tá? Seguindo. Né? O que é uma EDO linear? Uma EDO de ordem N é frequentemente representada pela forma geral, olha só, né? Na verdade, isso aqui é uma maneira de escrever, né? Ó, lembra que nós escrevemos assim, ó, que o dy dx menos 6x igual a zero. Lembra que eu posso escrever assim, ó, y' menos 6x igual a zero, né? Ó, escrevendo dessa outra forma, né? Ó, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que isso aqui, ó, essa estrutura é uma função cujas variáveis, a variável independente é o x, tá certo? A variável dependente é o y e está aparecendo a derivada primeira, né? Ó, tá certo? Na verdade, isso aqui, ó, tá só escrito dessa forma, só anunciando um formato geral para isso, né? Ó, isso aqui é uma linear de primeira ordem, tá certo? Então, ó, ela tem a variável x, a função incógnita é y, e aqui, ó, na equação aparece a derivada primeira, igual a zero. Perfeito? Na verdade, isso aqui é uma estrutura geral de escrever as equações diferenciais ordinárias, né? Que tem só a derivada primeira, ou seja, de primeira ordem. Se fosse de segunda ordem, né? Tipo uma que a gente já viu aqui anteriormente, que foi assim, d2y sobre dx2 menos, digamos, 6 dy dx mais 7y igual a zero, digamos, né? Eu posso reescrever assim, né? Y, duas linhas, menos 6y' mais 7y igual a zero. Escrevendo desse formato aqui, ó, podia ficar assim, né? Ó, f, a variável aqui independente é o x, a função incógnita tá claro que é o y, e aqui, além disso, aparece a derivada primeira e a derivada segunda desta função. Tá certo? Na verdade, é um formato no qual você se refere às equações diferenciais de segunda ordem, né? Lineares de segunda ordem. Aqui, ó, funções diferenciais lineares de primeira ordem. Perfeito? Na verdade, é só questão de notação, porque tem livro que, quando se referir às de primeira ordem, vai escrever desse jeito, né? Na de segunda ordem, vai escrever desse jeito. Tá certo? É só para você se familiarizar com a notação. Tá ok? Aí vamos seguir aqui, né? Esta EDO de ordem N é dita linear se F for linear. Perfeito? Ou seja, né, nenhuma parte da expressão pode ter expoente, né? Tá ok? As EDOs que não são lineares são chamadas de não lineares, obviamente. Tá certo? A variável dependente y de todas as suas derivadas são do primeiro grau. O que significa isso? O expoente delas tem que ser 1, tá certo? Para que ela possa ser linear, né? Tá certo? Cada coeficiente depende apenas da variável independente x, né? X sendo a variável independente para que ela seja ordinária, né? Tem que ter só uma variável independente, como a gente já havia mencionado. Aí, por exemplo, essa aqui, ó. Se você ver, ó, né, ó, o dy dx, não, o expoente é 1, tá certo? O y tem expoente 1, tá ok?
Então, isso aqui é um exemplo de uma ordinária linear. E de primeira ordem, porque se você reorganizar, só aparece a derivada de primeira ordem. Tá certo? Já essa aqui também é linear e de segunda ordem, né? Ó, quando ele diz aqui, ó, que a variável dependente y e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Se você observar, o expoente aqui, né? Ó, nessa aqui dá para ver bem. O expoente aqui, ó, é 1. O expoente do y aqui, ó, é 1, né? Aqui acho que deveria ser y', me perdoe aqui, porque problema de digitação, né? Ó. E o expoente do y aqui é 1, e o expoente do y aqui também é 1. Ó. Aqui é linha, aqui é derivada, tá? Aqui é a espinha de derivada, né? Ó. Se uma dessas coisas aqui tivesse ao quadrado, como essa que a gente viu aqui atrás, ó, a gente viu uma que tinha uma expressão ao quadrado, né? Ó, lembra? Tá aqui, ó, ao quadrado não ao cubo. Tá certo? Essa aqui não é linear, porque a derivada está elevada ao cubo. Tá certo? Então, essa não é uma linear. Para que ela fosse linear, não, o expoente aqui teria que ser 1, ou seja, não teria que aparecer, né? O expoente 1 sempre fica implícito, né? Como a gente já sabe. Tá? Aqui, ó. Essa aqui, ó, é linear de terceira ordem, ó. Por quê? A função y, que é a variável dependente, e suas derivadas, né, ó, suas derivadas, os expoentes todo é 1. Aí você vai dizer, não, professor, mas o x está elevado ao cubo, isso não importa. O importante é que a variável dependente, a função, né, e suas derivadas, né, o expoente não pode ser diferente de 1. Tem que ser 1. Tá certo? Agora, o x não. O x pode se apresentar de qualquer forma, a variável independente. Tá? De novo, ó. Não linear. Por quê? Porque o y está multiplicando a derivada. Tá certo? Como é um produto, ó, não pode ser. Ó. Tem que ser assim, ó, tem que estar em cada parcela, só pode ter um y. Tá ok? E suas derivadas. Se tiver um produto de y, né? No caso, y ao quadrado, y ao cubo, ou o produto das derivadas entre si ou com y, como aqui, né? Ó, porque aqui ficaria assim, né? Ó, y' menos y' mais 2y igual a e elevado a x. Ó. Aí, esse termo aqui, ó, como é um produto do y e a derivada, a gente podia pensar ele como de grau 2. Por isso que não é linear. Perfeito? Né? Então, vamos apagar isso aqui e continuar. Essa aqui também, ó, seno de y. Não pode ter seno de y. Tá certo? O y tem que estar dessa forma, livre. Pode ter uma constante multiplicando, mas ele não pode ser o arco de um seno, porque senão ela não é linear. Tá certo? Essa aqui, ó, y ao quadrado, de novo, não é linear. Tá certo? Ela é de quarta ordem, mas não é linear. Para ser linear, tem que ser como os 3 primeiros exemplos, né? Ó. O y e suas derivadas não pode ter expoente, nem pode ser arco, nem pode ser expoente de exponencial, tá certo? Porque senão não daria certo, né? O que é uma solução de uma EDO, né? Essa é a parte principal, né? As EDOs, né, como eu disse ontem, têm uma vasta aplicação na ciência, na tecnologia, na engenharia, tá certo? Até em ciências humanas, né? Isso aí não tem preconceito, não. É aplicado em qualquer lugar, né? E daí, uma das formas de modelar quase todos os fenômenos da natureza, né? Fenômenos físicos, problemas que aparecem em engenharia, problemas que aparecem em economia, administração, o principal modelo matemático que se tem, né, principalmente quando se estuda a variação das grandezas, é a equação diferencial. Perfeito? É a equação diferencial. E quando você modela por uma equação diferencial, o seu objetivo é achar a função que explica o fenômeno, né? Tá certo? Aí, por isso que a incógnita aqui é uma função, tá certo? Então, a solução de uma equação diferencial em um certo intervalo i, tá certo? Uma função é solução
de uma equação diferencial no intervalo i, quando você pegar e substituir nos locais adequados da função de suas derivadas, ocorrer a igualdade, exatamente como ocorre numa equação de segundo grau, né? Ó, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui de uma equação de segundo grau. Tu tem assim, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Ó, as raízes aqui são x1 igual 1 e x2 igual 3. Eu acho que aqui é menos e aqui é mais. É isso. Ó. Por que eu sei que isso é solução? Porque quando eu substituir aqui, ó, vai valer a igualdade, né? Ó, vou colocar menos 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 1 menos 3. Aí, ó, eu quero saber se isso é idêntico a zero, porque aí eu já tenho que usar a identidade para saber se é verdade. Aí eu resolvo aqui. Aqui dá 1, aqui dá 2, menos 3. E isso é idêntico a zero? Claro que é. Perfeito? Por isso que o menos 1 é solução. Se você fizesse isso com 3, seria a mesma coisa. Aqui nas equações diferenciais, acontece algo similar. Lembra daquela função que nós dissemos, né? Ó, nós temos aqui a equação dy dx menos 6x igual a zero. Uma solução, y é uma solução, quando eu pegar o y, né, ó, derivar, substituir aqui e diminuir de 6x, vai ficar identicamente nula, né, igual a zero, né? Lembra qual era a função? Ó, vou escrever aqui, a função era 3x ao quadrado menos 5. Por que essa função é solução da equação diferencial? Porque quando eu derivar aqui, ó, aí o que diz aqui? Ó? A derivada menos 6x tem que dar zero. Vamos fazer a identidade. Então, eu vou ter aqui, ó, vou substituir a derivada, pelo que eu achei aqui, ó, é 6x, menos o 6x que está na equação, e isso tem que dar identicamente nulo. Claro que dá, né? Ó, zero é idêntico a zero. Perfeito? E por isso, essa função aqui, ó, é uma solução desta função. Na verdade, isso aqui é uma solução, mas na verdade, se eu pegasse assim, ó, y igual a 3x ao quadrado mais uma constante, né? Ó, isso aqui, ó, não é uma única função. Por quê? Porque para cada c que eu escolher, ó, se eu dissesse que o c era 2, também era a solução dessa equação diferencial. Se eu dissesse que o c era menos meio, também era a solução. Então, há uma infinidade de soluções com essa estrutura da equação diferencial. Na verdade, a gente fala que dessa forma, como se é uma constante, eu tenho aqui, ó, uma família de soluções dessa equação diferencial. Tá ok? Vamos seguindo. Tá, ó. Verifique se a função indicada é uma solução da equação diferencial fornecida no intervalo de menos infinito até infinito. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? O que é que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho a função dy dx igual a x vezes y elevado a meio. Aí ele fala o seguinte, que essa aqui é uma solução. Ora, para ela ser solução, eu tenho que substituir ela aqui no lugar do y, pegar a derivada dela e substituir aqui no lugar do dy dx, e a igualdade tem que prevalecer. Perfeito? Vamos fazer isso, né? Então, vamos derivar aqui ela, né? Qual é a derivada aqui? dy dx é igual a 1 sobre 16, então vai dar 4 sobre 16, x ao cubo. Então, isso vai dar 1 sobre 4, x ao cubo. Bom, para que essa função seja a solução dessa equação, né, ó, dessa equação aqui, ó, eu vou substituir. Quem é o dy dx? 1 quarto x ao cubo. 1 quarto x ao cubo. E isso tem que ser idêntico, né, ó, a x vezes. Aí no lugar do y, a função, né? Ó, aí vai lá a função. 1 sobre 16 vezes x à quarta elevado a meio. Aí, opa. Caramba. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Vamos continuar, elevado a meio. Tá certo? Aí, ó.
Aí vamos olhar o que acontece. Bom, o primeiro membro não dá para fazer nada com ele. Ele continua do jeito que está. X ao cubo. E eu tenho que verificar, ó, eu estou afirmando a identidade, né? Eu vou colocar aqui uma interrogação para dizer que eu ainda não sei se é igual. Aqui também eu ainda não sei se é igual. Estou verificando, né? Aqui, ó, a interrogação, tá? Aí tá. Agora aqui, ó. Isso aqui é raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1 sobre 4. Raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado. É só fazer aqui, ó. 1 sobre 16 elevado a meio é 1 quarto. X à quarta elevado a meio, 4 vezes 1 é 4, 4 sobre 2 é 2x ao quadrado, né? Ó. Então, vou olhar aqui, né? Ó. Agora sim, agora eu comprovo a identidade, ó. X ao cubo igual a... Multiplicando x vezes x ao quadrado é x ao cubo, então vai dar 1 quarto x ao cubo. Identidade comprovada, conclusão. Essa função realmente é solução desta equação diferencial. Perfeito? Entendido até aqui? Entendido aí, João? Sim, senhor. Perfeito. Tá? Aí aqui ele vai só refazer, né? Agora essa outra aqui, né? Aqui, ó, olha só. Eu tenho que y é igual a x vezes e elevado a x, não é isso? Aí eu tenho que ter o y, que eu já tenho, tá aqui. Tenho que ter a derivada primeira e a derivada segunda. Então, derivada primeira. Y' é igual a deriva, né? E repete, mais repete e deriva. Perfeito? Derivada segunda. Derivada de é x, mais, de novo, um produto, deriva e repete, mais repete e deriva. Aí esse aqui deu 2e elevado a x, mais x elevado a x. Eu vou escrever isso aqui assim, ó, que eu acho que vai ficar melhor de ver. 1 mais x vezes e elevado a x. E esse aqui eu vou escrever assim. 2 mais x vezes e elevado a x. Perfeito? Aí vou substituir aqui, ó. Primeiro y duas linhas, que é esse aqui, né? 2 mais x vezes e elevado a x. Só um minutinho. Aí voltando aqui. Tá certo? Aí menos, né? Ó, menos 2 vezes o y'. Aí o y' foi 1 mais x vezes e elevado a x. Vou lá de novo. 1 mais x vezes e elevado a x. Mais o y. O y é x vezes e elevado a x. Bom, se isso aqui for solução, quando eu somar isso aqui tudinho, tem que dar zero, né? Ó. Vamos ver, ó. Eu vou colocar o x em evidência. Aí vai ficar assim, né? Ó. 2 mais x. Aqui vai dar menos 2, menos 2x, né? Ó. Então, menos 2, menos 2x. E aqui, mais x. Tá certo? Vezes e elevado a x. Tá ok? Então, ó, se isso aqui realmente for solução, quando eu resolver isso daqui, tem que dar igual a zero, porque é o que diz aqui a equação, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, cancelo o menos 2 com menos 2, que dá zero. X mais x é 2x. Cancelo com menos 2x, aí eu vou ter zero vezes e elevado a x. E comprovei, né? Aqui está a comprovação, né? Como o resultado deu o resultado que deveria dar, né? Então, realmente, a função y igual a x e elevado a x é solução. Compreendido agora o que significa ser solução de uma equação diferencial, né? Como eu disse antes, a incógnita é y e suas derivadas. Então, a gente vai estar buscando, né, mais tarde, quando a gente for ver as técnicas de resolução, uma função que satisfaça a equação. Tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Vamos seguir. Né? Então, aqui, essa nós já resolvemos, já fizemos direitinho, né? Tá ok? Fizemos essa também, já tá tudo feitinho, né? Tá certo? E é isso que nós temos, né? Ok? Cada equação diferencial do exemplo anterior possui a solução
constante y é igual a zero. Se você observar aqui, né? Isso aqui é uma solução. Mas se eu dissesse que o y era igual a zero, também seria a solução. Por quê? Porque dy dx também é igual a zero. Aí você só substituir aqui, vai ficar zero é idêntico a x vezes zero elevado a meio, né? Que é o y. Então, zero é idêntico a zero, então a função nula também é a solução. Perfeito? É isso que ele está dizendo ali, ó. Na outra também, ó. Se você dissesse que y era igual à função nula, quem seria a derivada primeira? Zero. E quem seria a derivada segunda? Também seria zero, perfeito? Aí, ao substituir, você teria zero menos 2 vezes zero mais zero. E isso tem que ser idêntico a zero, né? É claro que esse lado aqui dá zero. Portanto, zero idêntico a zero. Então, y igual a zero seria uma solução. Só que essa é uma solução que não é interessante, não é? Perfeito? Por quê? Porque na nossa modelagem, a gente não quer uma solução que dê zero em qualquer ponto, não é? Tá certo? De repente, tu está estudando um fenômeno de posição de um determinado objeto. Se a solução é nula, está dizendo que o objeto está sempre na origem, então não vai sair de lá. Isso é importante? Isso interessa? Não. Tá ok? Então seria algo mais ou menos assim, tá? Ok? Bom, as soluções nulas são chamadas de solução trivial, são solução sem importância, né? Tá? Aí vamos lá. Dizemos que uma relação g de xy igual a zero é uma solução implícita de uma equação diferencial no intervalo i, desde que exista pelo menos uma função que satisfaça a relação e a equação diferencial em i. Não sei se vocês lembram do cálculo 1, né? Ó, que a gente fala o seguinte, quando você expressa a função dessa forma aqui, ó, digamos, fx igual a, sei lá, x ao quadrado menos 2x. A gente está mostrando a função da forma explícita. Nós estamos explicitando a função. Só que, às vezes, tem funções que não dá para explicitar. Por exemplo, se tivesse assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos xy igual a 0, igual a 5. Você consegue isolar o y? Você pode tentar, mas você não vai conseguir ter y igual a uma expressão só na variável x. Aqui, ó, tudo na variável x. Você não consegue fazer isso. Aí, isso aqui é uma função, né? Quando você fala assim, ó, o y é uma função. Aí você tem que dar mais informação sobre o y positivo, negativo, sei lá. Tá certo? Maior que 3, menor que 3, não sei. Mas ela é dada implicitamente. A gente sabe que a função está aí dentro com o y, né? Mas não é tão simples, né? Um bom exemplo disso é essa daqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Tá certo? Isso aqui, eu não sei se você lembra, é a circunferência de raio raiz quadrada de 3. Perfeito? E você sabe que o gráfico da circunferência é assim, né? Ó. Aí tu tem aqui lá o x e o y, né? Perfeito? Aí lembra do que você aprendeu sobre função? Quando você traça uma linha vertical e ela toca em mais de um ponto do gráfico, então o gráfico não é de uma função. Tá certo? Mas se eu dividir aqui, por exemplo, ao meio, eu tenho duas funções, a função de cima e a função de baixo. Né? Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Raiz quadrada de 3 menos x ao quadrado. Y igual a menos raiz quadrada de 3 menos x ao quadrado. Essa aqui é a parte de cima e essa aqui é a parte de baixo. Ou seja, a função não vai dar a circunferência toda, porque senão não tem uma função. A função só dá a metade dela. Mas a essa equação, dada implicitamente, a solução dela são todos os pontos da circunferência. Né? Se você quer obter uma função daqui, você tem que dizer o seguinte, ó, y é a função f de x, mas de tal forma, né, ó, que isso é y e y é maior ou igual a zero, digamos. Então, seria essa aqui, ó, seria só a parte de cima. Se você fala que é menor ou igual a zero, aí seria só a parte de baixo. É assim que a coisa é dada explicitamente, que não vai dar a função toda, mas se você der só a equação, ela é dada implicitamente. Perfeito? A ideia é justamente essa, né?
como eu disse, ó, o exemplo de uma circunferência, não é? Ó, tá ok? Aí, se você derivar, não sei se você lembra, a derivada é assim, né? Ó, como é que você vai derivar isso? A derivada de x ao quadrado, ó, você faz assim, ó, você olha isso como se fosse uma função composta. Então, vai ser 2x vezes a derivada da interna, mas a interna é o próprio x, ó. Então, é derivada de x e você está derivando em relação à variável x. Mas, agora ali, ó, y ao quadrado, derivada normal, 2y, a função é y, que você está derivando em relação à variável x. Essa é a variável de derivação. Perfeito? Ó. Aí o que acontece isso aqui? Ó? Vou passar isso aqui para o segundo membro. Aí você vai ter 2y dy dx igual a menos 2x. 2x, por quê? dx cancela e dá 1, né? Então vai ficar menos 2x. Então, dy dx é igual a menos 2x sobre 2y. Aí você cancela o 2 com 2 e tem a equação que ele apresentou aí em cima, né? Ó, menos x sobre y aqui, né? Perfeito? Ó, é uma solução implícita da EDO. Claro que é, porque isto aqui saiu da estrutura da equação. Perfeito? Então, realmente, a equação é uma solução. O que ele está tentando dizer é que nós vimos anteriormente como solução sempre funções explícitas, mas funções implícitas também podem ser solução, né? Ó, se você sabe que dy dx é menos xy, é só substituir aqui, né? Ó, menos xy igual a menos xy. Então, realmente é uma solução. Perfeito? No intervalo de menos 5 e 5, claro, né? Tá certo? Aqui, quando tu olha dessa forma, tu tá olhando só a metade da circunferência, ou a metade de cima ou a metade de baixo. Apesar da derivada geral ser essa, tá? Tá ok? Já fiz isso, então não vou repetir. Aí tá aqui, ó. Lembra? Por que o domínio é de menos 5 a 5? Ó? Porque é onde varia o x, ó, né? Que é o raio da circunferência. De menos 5, aqui é menos 5, até o 5. Perfeito? Aqui também é menos 5, né? Ó. Tanto x quanto y variam de menos 5 a 5. Tá ok? Né? Ó. Aí, como eu disse, a primeira, né, ó, com mais e a segunda com menos. Isso aqui não representa uma função, né? Ó, a circunferência. Mas as metades, né, ó, os semicírculos representam funções. E como é que você faz? É só isolar o y aqui. Você vai ter mais ou menos. O mais é a parte de cima, que é onde o y é positivo, e o menos é a parte de baixo, onde o y é negativo, como eu havia dito anteriormente. Ok? Uma outra forma de chamar uma solução de uma equação diferencial, né? Ó, as funções que estão solução são chamadas de curvas integrais. Perfeito? Ao resolver uma EDO de primeira ordem, tá certo? Geralmente obtemos uma solução contendo uma única constante ou parâmetro arbitrário C, chamada de solução geral, né? Lembra que toda vez que você integra, aparece uma constante. Como a coisa aqui é de primeira ordem, vai aparecer apenas uma constante, tá certo? Se fosse de segunda ordem, nós vamos ver mais adiante que, em geral, vão aparecer duas constantes, tá certo? E assim por diante, tá certo? A solução de uma EDO sem parâmetro arbitrário é chamada de solução particular. Quando a solução contém a constante, como a gente viu no exemplo lá no início, que a gente falou de família de soluções, ela é chamada de solução geral, né? Quando ela não tem a constante, tá certo? Quando ela... Na verdade, assim, quando tinha aquele C, que era uma constante qualquer, é que ela é solução geral. Quando ela tem uma constante específica, né? Como a gente tinha lá, era 3x ao quadrado menos 5. A constante eu conheço, é o menos 5. Então, essa é uma solução particular. Perfeito? Uma solução específica, né? Um gráfico específico. Tá certo? Aí o que acontece? O que acontece é isso. Quando você tem uma constante, não é? Aí você vai ter a mesma linha, só que em locais diferentes do plano. Tá certo? Aí todas as linhas, né? Que é quando você não especifica o C, tá certo? Aí você tem uma família de soluções. Quando você dá um valor para o C, né? Ó, lembra? Eu coloquei assim, ó, y igual a era 3x ao quadrado mais c. Isso aqui é a solução geral. Por quê? Porque cada c diferente, tu vai ter uma parábola em um local do plano. Mas quando você coloca y igual a
3x² menos 5, aí tu não tem uma parábola qualquer, tu tem esta parábola, né? Quando o C é exatamente menos 5. Aí tu tem uma única solução. Aí essa única solução é chamada de solução particular. Perfeito? Então, continuando. Analogia ao cálculo. Uma solução, às vezes, é chamada de integral da equação, e seu gráfico é chamado de curva integral, como a gente falou agora há pouco. Ao resolver uma EDO de primeira ordem, daquele tipo que a gente falou, né? Geralmente obtemos uma solução contendo uma... Opa, eu estou voltando em vez de ir, né? Desculpe. Aqui, ó. Um outro exemplo, né? Tá certo? Ó. Quando ela é de segunda ordem, aparecem duas constantes, como eu havia dito. Não. E é isso, colega. A aula de hoje era só para começar a falar das equações diferenciais. Até a próxima aula.